regresso ao canal da Maria das Contas. Neste segundo curso vou dar-te ferramentas que te vão ajudar na cadeira de Análise 2. Neste terceiro capítulo vou ensinar-te integração dupla e coordenadas polares. Vamos também ver algumas aplicações do cálculo da integração dupla, isto é, como calcular áreas e volumes. Preparados? Vamos começar? Na aula de hoje vou ensinar-te a calcular integrais duplos de regiões delimitadas. Imaginemos que pretendemos calcular o integral duplo de uma região D, em que aqui dentro temos a função xy, dy, dx, em que esta região D é limitada pelas linhas y igual a x² e y igual a x. Então, para nós calcularmos o integral duplo desta região D, a primeira coisa que nós vamos ter que desenhar é a região D. Portanto, pegamos e fazemos o nosso plano xy. Y igual a x² é uma parábola centrada na origem. X². Y, portanto, esta é a parábola. Y igual a x é uma reta que passa pelos quadrantes ímpares. Ou seja, quando aqui está 1, aqui também está 1. E quando aqui está 0, também está 0. E aqui temos a nossa reta y igual a x. Com facilidade visualizamos que a região D está aqui dentro. Como é que nós então fazemos o cálculo deste integral? O integral exterior, ou seja, este integral aqui, os limites de integração vai ser os valores no eixo do x, onde começa e onde termina a nossa região D. Ou seja, vai ser o integral de 0 a 1. O integral de dentro vai ser a função que limita a nossa região superiormente, e essa função, como vemos aqui, é a reta y igual a x, e em baixo é a função que limita a nossa região inferiormente. E como vemos aqui, é a parábola y igual a x². Lá dentro vamos colocar a função que nos foi pedida de início, dy, dx. E agora vamos começar a primitivar em ordem a y. Portanto, ficamos com o integral de 0 a 1, xy em ordem a y, a primitiva, é x vezes y ao quadrado sobre 2, com y igual a x e y igual a x², dx. De seguida, vamos substituir o y primeiro por x menos por x², e ficamos com o integral de 0 a 1 de x vezes x² sobre 2. Menos, e agora ao substituirmos o y por x², como o y também está ao quadrado, vamos ficar com x à quarta sobre 2, que é um produto. dx. Simplificamos a nossa expressão e ficamos com o integral de 0 a 1 de x ao cubo sobre 2 menos x à quinta sobre 2. Terminamos primitivando esta função. A primitiva de x ao cubo sobre 2, um meio fica cá fora e a primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Menos o meio também fica cá fora, e a primitiva de x à quinta é x à sexta sobre 6, com x a variar entre 1 e 0. Portanto, vamos voltar a escrever o que lá temos. Temos lá x à quarta sobre 8 menos x à sexta sobre 12. Com x a variar entre 1 e 0. Agora basta-nos substituir o x por 1 menos o x por 0, ficando 1
oitavo, menos 1 dozeavos, menos 0. E ao reduzirmos ao mesmo denominador, ficamos com 3 menos 2, 24 avos. Isto é, 1 24 avos. Segundo exemplo. Imaginemos que neste caso queremos calcular o integral duplo, mais uma vez de uma região D, em que lá dentro temos a função x mais y quadrado, dy dx, onde a região D é limitada pelas linhas y igual a raiz de x e y igual a x ao cubo. Mais uma vez, a primeira coisa a fazer é desenhar esta região D. Aqui temos o plano. A linha y igual a raiz quadrada de x. Se nós não soubermos, podemos dar vários valores, porém, esta linha é esta que passa no ponto 1 e raiz quadrada de 1 é 1, passa no ponto 1, 1. A outra linha, y igual a x ao cubo, se nós também não soubermos, podemos dar vários pontos, porém, matematicamente também é uma linha muito conhecida, que é esta, y igual a x ao cubo. A região D é a região fechada por estas duas linhas, esta que aqui está denotada. Logo, o nosso integral exterior vai ter os limites de integração do eixo do x. E o x, neste caso, vai de 0 até 1. O integral de dentro vai ter a função que limita superiormente, e a função que limita superiormente é a raiz de x, e em baixo vai ter a função que limita inferiormente, que é x ao cubo. E cá dentro vamos ter a função que é dada de início, x mais y quadrado dy dx. E agora basta-nos primitivar primeiro em ordem a y e de seguida em ordem a x. Vamos fazê-lo. Ou seja, ficamos com o integral de 0 a 1, a primitiva de x em ordem a y é xy, mais a primitiva de y quadrado em ordem a y é y ao cubo sobre 3. Com y igual a raiz de x e y igual a x ao cubo. D de x. Portanto, agora vamos voltar a escrever o que tínhamos ali na página anterior para nos fixarmos. Aquilo que tínhamos era xy mais y ao cubo sobre 3. Com y igual a raiz de x e y igual a x ao cubo, dx. Portanto, agora é a parte em que vamos substituir o y por raiz de x menos o y por x ao cubo, ficando com o integral de 0 a 1 de x vezes raiz quadrada de x, mais raiz quadrada de x ao cubo, menos x vezes x ao cubo, mais x ao cubo ainda ao cubo. E cada um deles sobre 3. E aqui também sobre 3. D de x. Vamos simplificar a nossa expressão. Ficamos com o integral de 0 a 1, x elevado a 1 meio é igual a ter raiz quadrada de x, portanto isto é o mesmo do que ter x elevado a 1 meio. Damos a mesma base e somamos os expoentes, ficando x elevado a 1 meio mais 1, que é 3 meios. Mais, aqui, uma vez mais, ter raiz quadrada é o mesmo do que estar elevado a 1 meio, ficando x elevado a 1 meio elevado a 3.
como a potência da potência é o produto, também fica 3 meios. Menos x vezes x ao cubo, fica x à quarta. Menos x ao cubo, a potência da potência transforma-se no produto, ficando 3 vezes 3, 9. X elevado a 9 sobre 3. D de x. Agora, podemos somar esta parte, uma vez que temos o mesmo expoente. 1 mais 1/3, ficamos com 4 terços de x elevado a 3 meios. Menos x à quarta, menos x elevado a 9 sobre 3. E agora já podemos primitivar em ordem a x, ficando 4 terços vezes primitiva de x elevado a 3 meios, vai ser 3 meios mais 1, isto é, 5 meios sobre 5 meios, menos primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5, menos primitiva de x elevado a 9, vai ser x elevado a 10 sobre 10, com x a variar entre 1 e 0. E agora vamos substituir o x por 1 menos o x por 0, ficando com 8 15 avos menos 1 quinto menos 1 30 avos. E podemos reduzir ao mesmo denominador, ficando 16 menos 6 menos 1, ou seja, isto sobre 30, ficando 9 30 avos. Terminamos assim a aula. Vou deixar-te um desafio. Não te esqueças de subscrever o canal.